vocês, meus irmãos. Estamos felizes por mais uma oportunidade que nosso Deus nos concede em sua presença, e somos muito felizes por poder saber que estamos chegando ao finalzinho de mais um ano. Dentre alguns minutos nós estaremos sepultando o ano 23 para adentrarmos o novo ano 24. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, nossos irmãos que vieram de diversos lugares para estar aqui conosco, e queremos então dar as boas-vindas a todos vocês e dizer que é muito bom tê-los aqui conosco nesse momento tão especial, nesse dia. Eu digo dia porque até meia-noite é dia, e nós estamos inseridos numa noite como essa, e para nós é gratificante saber que o nosso Deus tem nos trazido até aqui. Até aqui o Senhor nos trouxe. E agora? Será que vamos ficar por aqui? Não, Ele vai continuar conosco. Amém? Mas quando nós olhamos, irmãos, para o ano 2023, nós entendemos que foram os muitos desafios que nós enfrentamos, que nós tivemos que encarar durante todo esse ano 23. Mas nós louvamos a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Eu pergunto para você nessa noite: você se lembra de algum fracasso que você enfrentou durante o ano 2023? Um fracasso do qual foi tão dramático, tão drástico e tão vergonhoso que você não gosta de lembrar desse episódio, não gosta de relembrar desse momento de fracasso que aconteceu na sua vida durante esse ano 2023. Eu acredito que se você parar um pouquinho para pensar, você vai relembrar e vai ver que alguns fracassos aconteceram na sua caminhada, na sua trajetória, e você se decepcionou, você ficou triste, você ficou muito decepcionado. E quando nós falamos disso, nós fazemos um percurso no nosso cérebro, na nossa memória, e nós nos recordamos que foram diversos fracassos que aconteceram na nossa vida, até porque a Bíblia é muito enfática quando Jesus disse que no mundo nós teríamos diversas aflições, nós teríamos diversas situações vexatórias, desgostosas, situações que nos deixaria muitas vezes até pensativos se nós prosseguiríamos ou pararíamos na estrada ou voltaríamos atrás. Não foi assim que aconteceu com a nação de Israel? Eles estavam caminhando rumo a uma terra, a um projeto, a um propósito tão sonhado, em ter uma terra, em ter uma cidade, em ter uma casa, em ter lugar para plantar, em ter onde beber água fresca. Mas a Bíblia diz que em meio à caminhada muitos fracassaram, porque as suas expectativas falharam. E durante o ano 2023, eu tenho certeza que muita coisa aconteceu comigo e com você. Talvez você ficou fracassado quando você estava diante da sua família, quando você estava diante do seu patrão, quando você estava diante de pessoas, de amigos, de irmãos na fé, e você se decepcionou, você se sentiu um fracassado quando as coisas não aconteceram da forma que você desejaria que acontecesse. Então foram diversos fracassos. E na nossa vida, nós entendemos que na vida cristã, ela não é uma vida sem dificuldade. Até porque nós ouvimos aqui nessa noite nosso pastor Moab citando que a vida ela tem ondulações. As nuances da vida, ela faz com que a vida torne-se mais gostosa, porque quando nós enfrentamos diversas dificuldades, pastor Vanderlan, nós ansiamos em lutar, nós nos prontificamos a continuar batalhando,
para que possamos alcançar aquilo que nós tanto sonhamos. Durante o ano 2023, quantos sonhos, quantos projetos, quantas coisas que você almejou conquistar, mas em muitas coisas você fracassou. Quem sabe, ouvimos aqui nessa noite o Jogral falando como nós talvez adentramos o 2023 ansiando, propositando viver uma vida justa, sóbria, uma vida de obediência, uma vida de retidão, uma vida de um crente sincero, de um crente justo, que deseja morar no céu. Não é verdade, meus irmãos? Quantos naquele final de 2022 para 2023 se dobraram diante do Senhor e disse para o Senhor muita coisa? Mas muitas vezes você se decepcionou porque as coisas não aconteceram da forma que você imaginava. E muitas vezes na vida vai acontecer assim. A gente proposita, a gente arquiteta, a gente projeta, a gente faz todo um plano, mas às vezes as coisas correm. E eu gostaria de convidar você para a gente ir para a Bíblia. Lá no capítulo 22 de Lucas, nós temos um episódio muito interessante e muito conhecido dos leitores da Bíblia. Lá no capítulo 22, no verso de número 35, se não me trai memória, nós temos o episódio de Pedro e Jesus. A Bíblia diz que Jesus chegou diante de Pedro e disse: Pedro, Satanás pediu para cirandar na sua vida, para te derrubar. Satanás me pediu para que você fosse tentado, para que você fosse jogado ao chão. Mas na sequência Jesus disse assim: olha Pedro, eu imagino Jesus olhando dentro dos olhos de Pedro, e disse essas coisas. Jesus disse essa frase para Pedro, Jesus disse essa verdade para Pedro: mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Irmãos, todos nós vivemos e muitas vezes fracassamos como Pedro. Não é o que queremos. Quando nós decidimos servir ao Senhor, a nossa proposta foi seguir a Cristo de cabeça erguida, sem nunca falhar com Jesus. Pedro, ele chega diante de Jesus, quando Jesus disse assim: olha, alguém vai me trair. Pedro disse: Senhor, eu nunca vou te trair, eu nunca vou pisar na bola com o Senhor. Olha, o Senhor pode contar comigo, eu sou o cara. Pedro disse para Jesus: olha, eu vou com o Senhor. Talvez ele não tivesse dito nessas palavras para a esposa dele. Irmãos, tem hora que a pessoa fica tão crente, que ele fala coisa que ele nunca falou nem para a própria esposa, nem para o próprio esposo. E Pedro chegou diante de Jesus, e Pedro disse assim: Senhor, com o Senhor eu vou até a morte. Não foi assim? Isso é crença, né? Olha o que Pedro disse. Jesus disse assim: olha, Pedro disse: estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Confissão de Pedro. Quantos de nós já fizemos essa confissão? Talvez o ano de 2023 foi o ano da confissão. Confessamos para Ele que nós não seríamos mais crentes rebeldes, que nós não seríamos mais crentes relaxados, que nós não seríamos mais crentes que vivesse de qualquer jeito, aleatório, distante daquilo que é para ser. Quantas vezes nós falamos isso para Jesus? Tem alguém com sono aqui? Mas Pedro, ele não sabia o que estava falando. Irmãos, muitas vezes nós falamos algo, às vezes no ardor das emoções, às vezes nas nossas precipitações, nós falamos algo, muitas vezes aquilo é o desejo do coração mesmo, mas muitas vezes
nós não sabemos o que nós falamos. Pedro não sabia o que estava dizendo. Lembra daqueles dois discípulos, os dois servos, Tiago e João, os dois discípulos, João Marcos, um que disse, olha, a mãe disse, Senhor Jesus, olha, quando tu sentar no teu reino, dá um lugar para um à direita e eu coloco o outro à sua esquerda. Digamos, o Senhor está sentado no trono, mas coloque ali dois seguranças, os meus filhos serão os seus seguranças, um à esquerda e o outro à direita. E sabe o que aconteceu? Jesus disse assim, será que vocês estão preparados mesmo para poder beber o cálice que eu vou beber? Será que vocês estão preparados para encarar o que eu vou encarar? Então, meus irmãos, muitas vezes nós falamos coisas com coisas, mas o Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus está sobre mim, sobre você, e nós temos aqui, irmãos, um companheiro fiel. Jesus disse assim, olha, Ele estará com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não veio para ir embora, mas Ele veio para ficar. Então Pedro, meus irmãos, ele experimentou os extremos dos altos e baixos da vida. Apesar de ter vivido períodos passados em uma maravilhosa comunhão com Cristo, assim como eu e você, Pedro vivenciou isso, a maravilhosa comunhão com Cristo. Porém, chega o dia em que Pedro, ele vivencia a realidade de um grande fracasso. Quando foi isso? Quando ele está diante de uma cena onde prendem Jesus, levam Jesus preso, algemado, para ser interrogado e depois ser então morto, crucificado. E Pedro estava na cena. Pedrão, que tinha dito para Jesus que, olha, se prender o Senhor, eu estou colado, se matar o Senhor, ó, vai ter que encarar eu também. Sabe o que aconteceu? Pedro negou Jesus, não só uma vez, não só duas vezes, mas 3 vezes. 3 vezes Pedro negou a Jesus. Quantas vezes nós não queremos fazer isso? Quantas vezes nós não queremos fazer aquilo? Quantas vezes nós não queremos fazer o que não deveria fazer? Mas muitas vezes acabamos fazendo uma vez, fazendo 2 vezes, fazendo 3 vezes, e muitas vezes nós nos decepcionamos com nós mesmos, nós ficamos chateados com nós mesmos, às vezes até esmurrando, Eu li o episódio de alguém, não me recordo agora, que quando acontecia de falhar, eles se mutilavam. Nós aprendemos isso, acho que foi na escola dominical, mas eu me passei. Mas existem pessoas assim, que se bate de seu, Eu já vi pessoas bater no próprio rosto, poxa vida, não era para ter feito isso, eu fiz isso. Chateado porque fracassou. Essa semana, eu estava correndo atrás de um processo, questão jurídica da igreja, e estava tudo pronto, tudo certo, e eu correndo contra o tempo, e um assina aqui, outro assina acolá, e tal, e aí eu fui para o cartório, chegou lá, eu crente que estava tudo certo, quando chegou lá, o tabelião disse, não, faltou essa assinatura aqui, esse lugarzinho aqui. Isso faltava 20 para as 2 da tarde, falei, não vai ser mais hoje. E eu saí do cartório e falei, qual é aquele hino que o Samuel canta? Deu tudo errado. E eu vim cantando, deu tudo errado, só nessa parte, enroscou aí o disco, Eu disse, mas eu fiquei muito chateado, porque eu corri a semana toda para isso, e deu tudo errado. Mas depois eu disse, eu preciso tranquilizar a minha cabeça. A minha esposa disse, deita um pouco, relaxe. Isso vai passar. Passou. Estou pronto para o próximo ano. Louvado seja o nome do Senhor. E é assim que acontece quando nós fracassamos.
Pedro, quando ele olha, quando ele ouve, quantas vezes o galo cantou, meus irmãos? Não, meus irmãos, o galo não cantou 3 vezes, vocês caíram na esparrela de novo. O galo não cantou 3 vezes, não, o galo cantou uma vez. Pedro que negou 3 vezes, olha que confusão, eu também fazia essa confusão, viu? Vocês não estão sem razão, não. Mas eu faço sempre questão de falar assim, que isso é uma forma de colocar na mente, né? É uma forma de aplicar um aprendizado, mesmo na mensagem. Então, quando Pedro ouve o galo cantar, ele se decepciona. Sabe o que acontece? Pedro sai desesperado. Para onde é que Pedro vai? Ele vai para o recanto. A Bíblia declara que Pedro saiu dali, olha só, Pedro saiu dali e chorou amargamente. Lucas 22:62. Pedro saiu dali decepcionado com ele mesmo e com o que tinha acontecido. Meus irmãos, lembrando das palavras de uma missionária que morreu na Segunda Guerra Mundial, essa mulher, ela lutou contra os nazistas, contra o regime nazista, e ela escreveu, ela dava apoio aos judeus, e ela foi morta na concentração. E ela escreveu uma frase dizendo que, o nome dela chama Betsy Timbum. Ela disse na sua frase, no seu escrito, no seu livro, ela disse: não há nenhum poço tão profundo que ele não possa alcançar. Não importa quão escuro, quão profundo ou quão trágico seja o seu fracasso, ou o seu fracasso pode ser. Ela diz assim: olha, Jesus Cristo, Ele está disposto a ir nas profundezas com você, porque Ele te escolheu, Ele te amou, Ele se entregou por mim e por você, Ele pagou o preço por mim e por você. Agora você imagine se Ele não foi capaz de odiar a Pedro, que o negou, e que de fato confessou claramente, publicamente, que não negaria. Agora imagine. Então eu quero dizer uma coisa para você: há esperança, irmãos, em meio ao fracasso. Você fracassou várias vezes, você pensou em parar, você pensou: eu não vou ser mais crente, eu não vou mais para a igreja, eu fracassei demais, eu pequei demais, eu desobedeci à vontade de Deus. Quem sabe você esteja dizendo: eu estou em pecado. E Pedro, como Pedro estava? Como você imagina? Porque pecar é errar o alvo, é ir contra a vontade de Deus, pecar contra a vontade de Deus. E Pedro estava assim. E Pedro se sentiu fracassado. E se você nessa noite está se sentindo um fracassado, não se esqueça, eu gostaria que você batesse no seu peito e dissesse para mim, diga bem forte: para mim, há esperança além do fracasso. Não importa como você entrou aqui, não importa como você chegou aqui, quem sabe você chegou aqui os cacos, fracassado todo, mas eu quero dizer uma coisa: você está diante de Jesus. Jesus ama você, Ele te conhece, Ele sabe tudo sobre você, e Ele viu tudo que aconteceu com você. E o que me chama a atenção é que depois de tudo isso, a Bíblia declara que Jesus então foi morto, passou por todo aquele processo, foi crucificado. E Pedro, como é que está a situação de Pedro, que estava em pecado com Jesus? Pedro havia desistido. Pedro disse: não, esse negócio não dá para mim, eu fiz o que não deveria fazer. Ele disse: eu vou voltar a pescar, eu vou para a pescaria, eu vou para a beira do mar.
ele disse: Jesus não quer mais nada comigo. Jesus nem querer falar comigo ele vai mais. Quantos crentes têm pensado isso? No seu fracasso, você tem dito isso: Jesus não vai querer nem olhar para mim, porque o que eu cometi, o pecado que eu cometi, Ele não vai olhar para mim mais. É assim que a gente pensa, é isso, não é? É isso, não é, meus irmãos? Às vezes nós esquecemos da graça que está disponível para nós, e muitas vezes nós acrescemos o pecado que cometemos e achamos que para nós não tem mais jeito, que Jesus agora não vai olhar mais para mim, para você. Talvez você chegou aqui dizendo: esse é o meu último culto, esse é o meu último momento, eu não quero mais me envolver com igreja, não quero mais me envolver com nada. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você: a esperança em meio ao fracasso, a esperança em meio ao fracasso, a esperança em meio ao fracasso. Mas o que me alegra é quando Jesus ressuscita, no terceiro dia, no primeiro dia, no domingo. A Bíblia diz que as mulheres vão ao sepulcro, as mulheres vão ao túmulo onde sepultaram Jesus, e Jesus, quando elas chegam lá, Jesus não estava mais lá. A pedra havia sido removida. As mulheres encontram o anjo que diz, o que o anjo vai dizer para elas? Não tenham medo. O anjo tranquiliza aquelas mulheres. Olha, irmãos, Deus é perfeito em tudo. Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Se de repente aquelas mulheres não recebem primeiro uma mensagem tranquilizadora, possivelmente, quem sabe, aquelas mulheres pudessem se infartar diante do túmulo. Mas aquele anjo disse para ela: não tenha medo, não tenha medo. Você fracassou? Não tenha medo, você está diante de Jesus. E ele disse: olha, vocês estão procurando Jesus? Ou seja, ele não fez uma pergunta, ele fez uma afirmativa. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ponto. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam a quem? Aos discípulos. Essa foi a mensagem que o anjo ficou incumbido em transmitir para os mensageiros, próximos mensageiros, que seriam as mulheres, posteriormente quem mais? Os discípulos, e agora vem a pessoa que passou pelo processo de fracasso, que pensou que Jesus não lembraria mais dele. A mensagem diz respeito a Pedro. O texto diz no finalzinho dele: vão e digam aos discípulos dele, vão e digam para os discípulos dele, e a Pedro, aquele que estava pensando que Jesus não olharia mais para ele. Irmão, Jesus não se esqueceu de você. Jesus ainda conhece você. Jesus ainda sabe o seu nome. Jesus ainda sabe onde você está se escondendo. E sabe o que aconteceu? Jesus foi lá onde Pedro estava se escondendo. Irmãos, Pedro não imaginava que Jesus o amasse tanto. Pedro não imaginava que Jesus o amava tanto.
Mas a Bíblia diz que Jesus, ele declarou para ele: Pedro, se converta. Pedro, se converta. Pedro, se converta. Sabe, irmãos, Jesus não desistiu de mim nem de você, por maior que seja o nosso pecado. Mas Jesus exige uma coisa dos pecadores: se convertam, mudem de vida, sejam transformados, abandonem a vida de pecado. Depois que você fizer isso, você será capaz de cuidar dos outros irmãos. Sabe, irmãos, a proposta de Jesus no ano 2024 é que eu e você, que nós nos convertamos ao Senhor de todo o nosso coração, que nós venhamos de fato a ter um encontro real com Jesus, mesmo depois de ter pecado, e dizer para Ele: Jesus, agora eu quero ficar firme com o Senhor. Eu quero, não importa, meu irmão, minha irmã, o motivo que te levou a afastar dos cultos, afastar da comunhão dos irmãos, afastar da comunhão da igreja, afastar da comunhão com Cristo. Não importa qual a situação que levou você fracassar e se afastar do caminho. Eu quero dizer para você: Jesus não se apartou de você. Jesus não se apartou de você. Há esperança além do fracasso. Aleluia. Está chegando um novo ano, 2024. Mas não se esqueça, meus irmãos, que com ele também vêm os desafios. Os desafios que você encarou no ano 2023, nós encararemos também no ano 2024. Mas esse desafio é de não repetir os mesmos erros, os mesmos pecados, os mesmos vacilos, não cometer aquilo que nós cometemos no ano 2023. Você poderá investir mais tempo, mais recurso, você poderá investir mais no reino de Deus, você poderá crescer mais, você poderá ir além daquilo que você foi, porque você tem um Deus poderoso que tudo pode por você. Um Deus que pode te levar além, a um nível mais profundo de intimidade, de conhecimento, de relacionamento com Deus. Saiba que o fim não chegou, você apenas está começando. 2024 é o ano do recomeço. Deus abençoe sua vida. Que a graça triunfante do Senhor venha fazer você romper todos os fracassos. Todos os fracassos. A graça. Se você depender da graça, você romperá pela fé todos esses fracassos e cantará o hino da vitória para glorificar e exaltar aquele que é todo poderoso. Que Deus em Cristo vos abençoe, que você possa neste ano de 2024 caminhar com mais firmeza ao lado de Cristo. Deus em Cristo abençoe. Desejo a todos vocês um 2024 cheio da graça, cheio de intimidade, cheio de fé, cheio de esperança, cheio de mais crença em Jesus. Que essa vida fraca, ela seja sepultada em 2023. E agora, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre a sua vida uma vida diferente, que vai acontecer na sua vida, vai acontecer na sua vida aquilo que não aconteceu em 2023. Em nome do Senhor Jesus. Se você crê, levante a sua mão e diga: eu creio. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo. Progrida, cresça, prospere, avance e cresça na presença do Senhor, para a glória de Deus.